no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4, a partir do verso 35, eu leio até o verso 41, nós encontraremos uma história, não é um material exclusivo do evangelista Marcos, a gente vai encontrar uma equivalência desse texto também nos evangelhos de Mateus e de Lucas. E Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35, nos diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos ao outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco em que estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e ao mar lhe obedecem? Senhor, a palavra que a gente leu aqui, ela é forte, cumprindo o que é de fato a tua palavra, uma espada, como uma espada que penetra no mais profundo da nossa alma, do nosso ser. E o nosso desejo, a nossa oração nesta hora, é que esta palavra também encontre lugar mais profundo no nosso coração, que a nossa alma possa vibrar, que o nosso espírito possa saltar em nós, que o nosso ânimo possa vir e sair daqui, Senhor, revigorados, estimulados, revestidos de graça do Senhor, para enfrentamento de mais uma semana, Pai. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém. O evangelista Marcos narra alguns episódios que antecedem a esse texto, que tem uma ênfase sobre as parábolas que contam sobre o reino de Deus, apresentando como é este reino. E logo em seguida, Jesus vivencia este episódio com os discípulos. Ele está à margem da praia, a multidão o aperta, é muita gente para ouvir o que Jesus tem a ensinar, a dizer. Quem não queria ouvir o que aquele homem estava falando, dizendo, e os feitos corriam por todos os lugares a sua fama. E Jesus não pôde ficar à praia. Jesus pediu para estar no barco. E ele esteve no barco, à margem da praia, e usando esse barco, digamos que como um púlpito, ele pregava, ele falava, ele ensinava a toda a multidão, o dia inteiro ele ensinou muita gente. Ele falou sobre o reino, ele falou sobre o Pai, ele falou sobre as categorias do reino, e as pessoas eram todas elas, envolvidas na fala do Cristo de Deus. Chegando já, o texto menciona, ao anoitecer, Jesus já estava no barco, e ele pede aos discípulos para ir para o outro lado. Eles estão no lago Tiberíades, ou conhecido como o mar da Galileia, mas na verdade é um lago de água doce, com cerca de 21 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura, que está a 200 metros aproximadamente abaixo do nível do mar,
E, portanto, era uma geografia muito comum aos discípulos. Eles cresceram ali, eles estavam habituados àquela atividade com barcos, eles conheciam toda a estrutura. Jesus os chamou: vamos até o outro lado. Talvez para descansar um pouco. Muita gente estava ali e muita gente queria que ele falasse mais e mais. E o texto de Marcos ainda vai ser enfático em dizer que muitos foram aos barcos e alguns barcos acompanharam Jesus também, de tanto que queriam ouvir mais e mais sobre o que Jesus estava dando para eles. Mas a ênfase do texto está quando os discípulos atravessam uma grande tempestade. De modo inesperado ocorre, o texto vai dizer que era uma tempestade, um forte vendaval, e as ondas, o verso 37 vai enfatizar que as ondas se lançavam sobre o barco. Os estudiosos acerca desse texto, pautados na geografia da região, chegam a dizer que tempestades ali acontecem até hoje. E quando acontece, elas acontecem de um modo muito forte, porque o vento frio que vem das montanhas e se chocam com o ar quente, porque o lago fica em volta de ambientes de montanhas. Então, chega-se no calor a mais ou menos 30 graus, é muito quente, e quando vem o vento frio das montanhas, que junta ali, forma essa tempestade, esse vendaval, esse ambiente que os discípulos estão vivenciando aqui no texto. Jesus, diz Marcos, está na popa do barco e ele está dormindo. E Marcos vai dizer que ainda há um travesseiro para Jesus dormir ali. Possivelmente o travesseiro onde ficava aquele que dava a direção ao barco. E a tempestade começa. E é como que se Jesus não fosse afetado por ventos fortes e pelo mar, pela água que bate e tenta derrubar o barco. Ele está dormindo. E os discípulos, nem toda a sua experiência, nem todo o conhecimento que eles tinham da região, do ambiente que eles estavam, nada foi capaz de sustentar o barco e resolver aquele problema. Então eles recorrem a Jesus, eles recorrem ao Mestre, eles vão até Jesus, e no versículo de número 38, já no finalzinho, vai dizer que eles acordam Jesus, mas não acordam de forma tranquila, eles acordam clamando, eles acordam desesperados, eles acordam com medo no seu semblante, eles acordam Jesus e dizem: Mestre, não te importa que morramos, que pereçamos? E Jesus se levanta, verso 39 do texto, e repreende o vento. Duas palavras são pontuadas aqui no texto como palavras ditas por Jesus naquele momento: aquieta-te, acalma-te. E o texto vai dizer que uma grande bonança veio naquele momento. Esse texto tem muitas lições para nós. Esse texto tem muitas particularidades que nos ajudarão nos nossos dilemas cotidianos. Porque não há como nenhum indivíduo, nenhum ser humano, ninguém que passe por essa existência, que não passe por vendavais e por tempestades em suas vidas. Não há. E um fator bem interessante, e isso eu quero pontuar como a primeira lição dessa tempestade aqui, que envolve os discípulos, Jesus está ali, é que nem mesmo sobre a palavra de Jesus, seguindo a orientação de Jesus, tendo a presença de Jesus no barco, nem mesmo essas coisas são capazes de tirar de nós o fator tempestade da nossa vida. Mesmo seguindo a orientação de Jesus, mesmo tendo Jesus no barco, mesmo caminhando com Jesus, as tempestades surgem e elas são inevitáveis. Elas vão aparecer na nossa vida.
elas vão surgir para nós, elas vão mostrar as suas garras diante de nós. Mas a ênfase do texto não está na tempestade. A ênfase do texto está na resposta que os discípulos dão à tempestade. E eu quero chamar a tua atenção também, já que as tempestades são inevitáveis e que elas acontecem, até mesmo aqueles que seguem orientação de Jesus e têm Jesus presente em suas vidas, elas vão chegar, elas acontecem. Eu quero te dizer uma coisa, eu preciso, você precisa, nós precisamos dar uma resposta de fé às tempestades da nossa vida. Porque a tempestade causou aos discípulos a desarticulação da fé deles. Ao invés de fé, eles respondem com medo, eles respondem com desespero. Ei, dá um zoom aqui em mim. Se parece comigo isso aqui. Isso se parece comigo. Nas intempéries da vida, nas tempestades da vida, mesmo seguindo a orientação de Jesus, mesmo tendo Jesus no barco, quando a tempestade vem, a minha resposta não é uma resposta de imediato, uma resposta de fé. A minha resposta é uma resposta de medo, de desespero, alguns até mesmo de incredulidade. Por que isso acontece? É uma pergunta. Na verdade, as perguntas regem o texto. São 3 perguntas que a gente tem no texto. Mestre, não te importas que morramos? Depois, no verso de número 40, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E por fim, uma última pergunta, o verso 41, quem é este? Os discípulos conversando entre si, quem é este que até o vento e o mar obedecem? As perguntas regem o texto, marcam o texto. E por que não fazemos perguntas também? Por que nós não respondemos com fé diante das tempestades da vida? Nós respondemos com medo, com desespero, com angústia, com dor, com autocomiseração. Nós respondemos não à altura do que o Cristo de Deus quer de nós. Por que isso? Pensa um pouquinho. Por que isso? Por quê? É a ênfase que o texto quer dar. Percebam que antes do texto fala-se sobre algumas parábolas, e dentre elas a parábola da semente. Fala que a semente, uma caiu em boa terra, a outra caiu numa terra entre espinhos, e outras, e fala sobre como essa semente conseguiu brotar e como as outras não conseguiram. E talvez a resposta esteja aqui no texto anterior. Eu não consigo uma resposta de fé, porque a palavra que deveria germinar e crescer em mim, ela não cresceu. Ela não desenvolveu, ela não criou raízes. Ela foi sufocada pela vida, pelos problemas da vida, pela força que nós temos. A reação dos discípulos aqui tem sido a minha reação e a tua reação diante das tempestades da vida. A tempestade surgiu, eles não recorreram a Jesus. Senhor, tempestade, vem cá, resolve com a gente. Não, eles primeiro pensaram e tentaram através do seu conhecimento. Eles tentaram através da sua experiência. Eles confiaram em si mesmos. Você vai, você sobe, você ajeita a vela, você tira a água, você chega para lá, você vai para cá, assume o comando. Eles tentaram resolver do jeito deles. Nós fazemos assim. Nós tentamos resolver do nosso jeito. Nós fazemos tudo. Quando a gente cansa, não consegue, que o medo toma conta, alguns ainda conseguem ir até Jesus e falar: Senhor, me ajuda nisso. Quando na verdade a resposta de fé em primeira instância seria: Jesus, esse é o problema. Vem cá. Como eu resolvo isso? Como se resolve essas coisas? A tempestade causou aos discípulos a desarticulação da fé deles. Instalou o medo e o desespero. Cuidado. Cuidado para que quando a tempestade chegar, ou já chegou, ou você está passando pela tempestade,
você não seja consumido, consumida pelo medo, pelo desespero, e não tenha buscado, ou não está buscando, o Cristo de Deus que está ali no barco. As tempestades fogem ao nosso controle. A gente não consegue controlá-las. A gente não consegue agendar tempestade. Olha, hoje não é um dia bom, vem amanhã. Não. Elas são inesperadas. A gente não consegue agendar tempestades. As tempestades fogem ao nosso controle. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: as tempestades nunca fogem ao controle de Deus. Nunca foge ao controle daquele que tem o controle da sua vida. Nunca foge ao controle de Deus. Nunca esqueça isso. Talvez você esteja mergulhada em um problema que você considera insolúvel. A gente não consegue resolver esse problema. Que bom que você constatou isso, que você não consegue resolver. Agora você pega todo esse problema seu e você vai até Jesus e você conversa com Ele, você entrega nas mãos dEle. Porque eu tenho absoluta certeza, o texto me dá garantias de que esse Jesus é capaz de acalmar a tempestade da sua vida. Algumas tempestades acontecem de modo externo, mas algumas tempestades acontecem dentro de nós. No nosso ser, no nosso coração, coisas que ocupam a nossa mente e que nos causam angústia, que apertam o nosso peito, que nos traz desespero e vontade de chorar. E muitos não conseguem nem mais falar, oram com sons inarticulados, porque não tem mais forças para orar. As tempestades não fogem ao controle de Deus. Quando estamos com os nossos recursos esgotados, assim como os discípulos, quando esgotamos todos os nossos recursos, nós precisamos entender que os recursos de Jesus estão todos disponíveis. Todos eles estão disponíveis. Quando, essa é a terceira lição do texto, quando os nossos recursos, eles se esgotarem por completo, e você não saber qual direção ir, que decisão tomar, o que fazer, aprenda uma coisa: os recursos de Jesus estão todos disponíveis, e Ele pode sim, Ele vai te ajudar. À medida em que você entrega nas mãos dEle a sua vida, o seu problema, Ele vai te ajudar. Olha quantas coisas boas a gente aprende com esse texto. Devemos responder com fé, e não uma fé desarticulada pela tempestade. Não responder com medo nem com desespero. Olha que lição maravilhosa. Mesmo quando a gente tem a orientação de Jesus, estamos sobre a responsabilidade e a presença do Cristo ali, as tempestades, elas são inevitáveis, elas vão vir e elas vão surgir, elas chegarão a nós. A gente precisa entregar todas as nossas forças e recursos, não investir no mal que vem, mas investir todas essas forças em Jesus, estar com esse Jesus. Quando, terceira e última lição, quando esgotar as tuas forças, os teus recursos, os recursos de Jesus estão disponíveis. O evangelista Marcos escreve esse texto para a comunidade de Roma. É a turma que vai receber esse texto. E quando eles recebem esse texto, eles estão vivenciando uma tempestade enorme. É o Império Romano, é o domínio do César, é o desespero que toma conta, é a opressão, é a angústia, é a fome. E quando eles recebem esse texto, eles começam a perceber que não há tempestade que Jesus não possa ajudar. Eles olham para a vida, e muito mais do que uma tempestade, de fato, literal, todos nós vivemos tempestades em nossa vida, ou já vivemos, ou enfrentaremos, e nós precisamos responder com fé. Você está vivendo isso na sua vida hoje? Qual é a tempestade que está se aproximando? Você já sente aquele vento que traz uma grande tempestade e você já diz assim: olha,
Está vindo. Não se desespere, igreja. Não se desespere. Não se angustie, não sinta medo. Recorra ao Cristo de Deus e Ele te ajudará. E você vencerá toda e qualquer tempestade, todo e qualquer tipo de problema. Fica de pé em nome de Jesus para a gente orar. Eu quero orar por você agora. Esse texto afeta todos nós, porque quem não está vivendo em tempestade, aprende que ela pode vir amanhã, ela pode chegar amanhã, ela pode chegar ainda hoje, porque elas são inesperadas. Quem já viveu tempestade, sabe como lidou com a tempestade, e o quanto sofreu ao lidar com essa tempestade. O próprio Jesus disse: vinde a mim. Os discípulos estavam cansados de tentar lutar com a força que eles tinham. Eles estavam cansados. E Jesus fala em outro momento da ocasião, ele diz: vinde a mim, os que estão cansados, os que estão sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Qual a tempestade que você está vivendo em sua vida? Vem aqui para orar por você, vem. Vem cá. Talvez você não tenha coragem de fazer isso sozinha, sozinho. Vem cá, porque eu vou fazer isso com você agora. A gente vai estar orando nessa hora. Eu não sei qual é a tempestade que você está vivendo. Eu não sei o que está te afetando. Eu não sei. Mas o Senhor Jesus, que nos orientou a falar sobre isso hoje, Ele sabia que você estaria aqui. Ele sabia que você estaria ouvindo. Ele sabia que você estaria aqui hoje para receber essa mensagem, para ouvir essa mensagem, para não responder como uma desarticulação da sua fé, mas responder com fé, não mais com medo, não mais com desespero. Deus é maravilhoso, Cristo de Deus é maravilhoso. Por que você acha que muita gente ficava ali em volta de Jesus? Porque eles queriam ouvir uma palavra de esperança, de ânimo, de paz, de vigor, de alegria do Cristo de Deus. E com essas pessoas aqui não tem sido diferente. Ei, o Senhor Jesus acalmou aquela tempestade. E o texto fala, Marcos diz que veio bonança, sossego, paz. E é só Jesus que pode trazer essa paz, essa bonança. E por mais que haja um inferno em minha volta, tempestade, escuridão, ventos fortes, quando o Senhor Jesus está dentro de mim, Ele está comigo, nada me abala, nada me derruba. Como diz o salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Consolo Ele me dá, paz Ele traz ao meu coração. Senhor, muito obrigado, Pai, pelas vidas que aqui vieram ao altar do Senhor. Deus, eu não conheço a realidade que elas estão vivendo, eu não conheço o que elas têm passado, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor entende, e o Senhor acompanha cada uma delas. A nossa oração é que o Senhor traga paz àqueles que precisam de paz. Deus, aqueles que têm medo, que sentem medo, aqueles e aquelas que se sentem desesperados, desesperadas, e não sabem que direção tomar. Deus, em nome de Jesus, nesta noite, Pai, entra nos seus corações, trazendo a alegria, o ânimo, a força, e a vitória virá em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque a gente tem em que se agarrar na dificuldade da vida.
A gente tem a quem recorrer quando a tempestade aparece. A gente tem em quem descansar a nossa vida. E é em Ti que nós descansamos, Senhor. Responde, Senhor, a cada uma que está aqui à frente. Aqueles e aquelas que não vieram aqui também, mas que estão passando por tempestades. Deus, em nome de Jesus, que cada uma delas se sintam abraçados e abraçadas pelo Senhor. Deus, que sinta o Teu amor profundo, Pai. Que sinta em seus corações a esperança de que um dia virá muito melhor, de que o sol virá, de que nuvens não serão mais nuvens carregadas, mas que apresentarão um belo céu, e o Senhor Jesus como protetor de todos e todas, Pai. Deus, dá uma semana feliz a todos e todas, Pai. Nos guarda e protege, livrando de todos os males, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cantemos, igreja, cantemos essa canção ao Senhor, cantemos dizendo que Ele é o nosso mestre. Eu sei que não estou só, e já posso ver que o amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Se eu posso clamar, mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que ordena e o milagre acontece? Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, céu e terra se prostram pra te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir tua voz. Se clamar, eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque está comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Se eu posso clamar, mestre, vem me ajudar. Posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Se eu posso clamar, mestre, vem me ajudar. Deus te dê uma semana feliz, abençoada, cheia de paz. Que a graça do Senhor te acompanhe, em nome de Jesus. Dá um abraço bem forte quem está perto de você. Desejo a todos e todas uma semana feliz e abençoada, em nome de Jesus.